Aí, meus filhos, vocês estão bom? Chega mais pra perto, porque a história de hoje é daquelas que aconteceram de verdade, dessas que o povo antigo nunca esqueceu. Essa eu ouvi de uma mãe, que viveu isso quando ainda era menina, numa casa antiga, num lugar que o povo dizia que já tinha visto muito sofrimento por ali. Ela me contou que quando era pequena, morava com a mãe e com os tios numa casa bem simples, numa cidade antiga do interior. Era daquelas casas que o povo falava que, muitos anos atrás, tinham sido feitas em lugar onde escravos viveram, trabalharam, sofreram. E ali, quase todo mundo tinha alguma coisa para contar. Uns falavam de corrente arrastando no chão. Outros diziam que ouviam passos à noite. Mas na casa deles, era pior. Porque não era uma vez ou outra. Era quase todo dia. De madrugada, quando todo mundo já estava dormindo, começava. Eles escutavam como se alguém tivesse puxando o guarda-roupa. Barulho de móvel arrastando. Panela caindo. Coisa pesada batendo no chão. Aí alguém levantava assustado, acendia a luz e não tinha nada fora do lugar. Mas o mais estranho era isso. No chão, ficavam as marcas. Como se o móvel realmente tivesse sido arrastado. Só que ele estava no mesmo lugar de sempre. De vez em quando, alguém dizia que via um vulto passando pelo corredor. Rápido, baixo, sem forma direito. Mas quando olhava de novo, já não tinha mais nada. Só que tinha certas noites que eram piores, principalmente quando a lua estava cheia. Nessas noites, os cachorros da rua começavam a latir. Mas não era latido normal. Era um latido feio. Parecia que eles estavam latindo e apanhando ao mesmo tempo. Um som que dava arrepio. E o mais estranho era que dava para perceber uma coisa. O barulho começava lá longe, no fim da rua. Os cachorros iam latindo, correndo, gritando, e parecia que eles estavam seguindo alguma coisa. Como se tivesse um bicho andando, e eles viessem atrás. Nos dias em que isso acontecia, quando a família chegava do trabalho e entrava em casa, eles já faziam uma coisa. Empurravam o guarda-roupa para frente da porta. Porque naquela época não tinha muro alto. Era cerca. E o medo era de alguma coisa entrar. Uma madrugada foi diferente. Os cachorros começaram a latir lá longe. E o barulho veio se aproximando. Mais perto. Mais perto. Até que parou bem ali, no quintal. E foi aí que eles ouviram. Como se tivesse alguma coisa do lado de fora. Arranhando a porta. Arranhando devagar. Depois mais forte. Arranhando o chão. Arranhando a madeira. Como se estivesse tentando entrar. Dentro de casa, todo mundo ficou em silêncio. Ninguém tinha coragem de abrir. Começaram a bater panela, fazer barulho, gritar, para ver se aquilo ia embora. E de repente, silêncio. Total. Os cachorros pararam. Não se ouvia mais nada. No outro dia de manhã, quando criaram coragem para sair, eles foram olhar a porta. E ali, tinha marcas. Riscos profundos na madeira. Como se alguma coisa tivesse arranhado com força. Mas não tinha pegada. Não tinha sinal de ninguém. Nada. Depois disso, as noites continuaram estranhas. Os barulhos, os vultos, os cachorros latindo pro nada. Mas ninguém nunca mais teve coragem de ir lá fora quando aquilo começava. E aí, meus filhos? O que será que passava ali naquela rua? Era só bicho? Era só imaginação? Ou tinha alguma coisa rondando aquela casa nas noites de lua cheia? Vocês acreditam nessa história? Deixa sua curtida, compartilha com alguém que gosta dessas histórias antigas. E se você tiver um relato assim, de família, de interior, manda para nós. Quem sabe a próxima história não pode ser a sua, P.